Unir propósito, missão, projeto. Como elaborar projetos para alcançar muitos pais, profissionais, crianças e fazer da sua missão a sua profissão e da sua profissão a sua missão. Essa é a nossa Hora Exepaz de hoje. Terça-feira, às 9 horas, sempre estamos aqui para trazer conteúdos incríveis para você que deseja atuar com Exepaz, educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual. E eu já vou convidar aqui a nossa querida de hoje, a Master Exepaz Janaína, para que venha aqui contar pra gente como está sendo a implementação dos seus projetos, como ela consegue unir missão e profissão e fazer disso um rico propósito. Deixa eu chamar aqui a Janaína para estar conosco. Janaína. Oi. Vamos ver se ela entrou. Janaína, eu acho que tem que virar a câmera. Acho que tem que virar a câmera. Aqui. Agora! Bem-vinda, querida! Bem-vindo! Obrigada, Leliane. Bom dia! Bom dia, que prazer estar aqui com você. Seja muito bem-vinda à nossa Hora Exepaz. E eu já quero que você comece aí falando, primeiro, quem é você, o que você faz nessa causa, como conheceu o Exepaz, enfim. Comece se apresentando como você achar melhor. Ok. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Estou bem nervosa. Meu, compartilhar esse espaço, esse momento com Leliane Rocha é o máximo, né? Eu acho o máximo estar com você também. Então, Leliane, eu sou Janaína, sou filha da Lúcia e do Joacir, esposa do Everaldo, mãe do Eric e da Helena, moro em Indaial, Santa Catarina, e sou Master Exepaz. Sou educadora, sou palestrante, eu tenho uma cadeira no CMDCA da nossa cidade e também no Comitê de Proteção Colegiada de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência. Não sei, Leliane, se você quer que eu aborde um pouco do que é o CMDCA ou deixa para depois. Vamos deixar para depois. Agora só a sua apresentação como pessoa profissional, para a pessoa entender com quem está falando. Tá? Ok. Então, nós temos uma associação sem fins lucrativos, a OSC, que a gente fala, né, que é uma organização da sociedade civil, que se chama Salve uma Infância, a qual amo, né? E a gente atua com crianças, com adolescentes, a gente aborda esse assunto nas 3 fases da infância. Então, a gente tem vários projetos escritos, de 0 a 3 anos, de 3 a 6 anos, o ensino fundamental e também com os adolescentes. Nós atuamos em igrejas, em escolas, hospital, empresas, aonde a gente nos chamado a gente vai. Então, a gente tem uma equipe hoje de 25 voluntários, nas mais diversas áreas de atuações, né? Nós temos polícia civil, escuta especializada, psicólogo, advogado, facilitadores de oficinas. Então, a gente tem uma equipe bem preparada, então a gente consegue atender essas vários locais, né? Então tá. Vamos logo numa curiosidade aqui, que não é sobre projeto, mas tem a ver com o projeto, né? Tá. Por que a decisão de abrir uma OSC? Uma OSC, gente, vamos dizer assim, uma ONG, né? Isso, é a antiga ONG. Então, começou tudo muito discreto, né? Só que houve um momento, Leliane, que a gente percebeu que para chegar a mais lugares, nós precisávamos, e para a gente receber alguns apoios financeiros, se inscrever em alguns editais, nós precisávamos ser
uma empresa, uma OSC mesmo, com CNPJ. Então, essa decisão surgiu em 2024, e então, desde 2024, a gente é uma organização da sociedade civil, que é as OSCs, né? Mas não começou como uma associação, né? Começou com um desejo, começou com um sonho, a gente começou bem discretamente até hoje chegar a ser uma OSC. Perfeito, perfeito. Ontem eu estava até com uma reunião com uma advogada falando sobre OSC, instituto, que a gente vai abrir nosso instituto e tal também. E ela falou assim que é muito importante a gente organizar a missão. É muito importante. E projeto tem tudo a ver com isso. Não é porque eu faço algo que beneficia o outro, que eu não vou organizar isso, que eu não vou institucionalizar isso. Então, quanto mais organizado a gente quanto mais profissional a gente é fazendo algo, mais a gente alcança pessoas. Então, é importante demais organizar a nossa solidariedade, organizar a nossa missão. Então, quanto mais a gente organiza a missão, mais a gente pode tornar a missão profissão, propósito profissão, né? E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, já quero que você comece aqui falando, porque foi justamente você que propôs o tema da live, né? E eu adorei quando eu li, eu falei, nossa, ela mandou três temas da live, gente. E aí quando eu falei, eu amei esse, Jana. Como você percebe essa relação de propósito com projeto, com profissão? Como você percebe esse rentabilizar fazendo o que ama nessa missão de salvar crianças? Como isso é na sua mente? Compartilha o que está na tua mente para a gente aqui. Então, trazendo a sua fala anterior ali, Leiliane, quando a gente foi apresentar o nosso projeto na Secretaria de Educação, eles nos perguntaram se a gente era inscrito no CMDCA, se nós éramos legalizados. Então, tem algumas portas que vão se abrir somente depois dessas inscrições, desses documentos formalizados, né? Por exemplo, igreja não pede, mas escolas, em algumas outras instituições, eles exigem, né? Então, é importante, sim, legalizar o seu projeto, é moroso, é dificultoso, mas é necessário se você quer exercer uma profissão. Então, tá. Começando do início, Leiliane, eu sempre fui motivada, algo dentro de mim, por cuidar e servir pessoas. Tanto que a minha profissão é a enfermagem, né? Atuei na enfermagem por 17 anos, sempre com esse intuito de servir, de fazer a diferença. Só que sempre algo a mais me queimava dentro do meu coração, mas o que era? E eu não entendia o que era. E segui na enfermagem. O meu esposo, ele é professor de música, e aí em 2019 ele decidiu abrir um contraturno escolar, que é um espaço alternativo quando a criança não está na escola. Não sei qual é a nomenclatura que vocês utilizam ali, né? E aí as crianças vêm para esse espaço, eles têm aula de música, têm aula de artes, e nesse espaço a gente começou a trabalhar o Maio Laranja em 2019. E na época quem fazia esse trabalho é a minha irmã, a Thalita Montanha, psicóloga. Beijo, Thalita, ela mora lá nos Estados Unidos hoje, está nos assistindo de lá. Ah, que legal! E ela fazia oficinas de inteligência emocional, o Maio Laranja, Setembro Amarelo, então ela nos ajudava nessa parte, só que eu era uma mera espectadora. Eu gostava do assunto, mas eu só olhava, né? Eu trabalhava na enfermagem. E aí o divisor de água aconteceu quando houve um episódio familiar muito triste. E eu digo que você já tem um propósito, mas o que te motiva mesmo é uma dor, é algo muito profundo. Ou uma dor, sim, ou um sonho que dá aquele divisor de águas, aquele pontapé, né? Então, na época, meu filho tinha 5 anos. Ele foi inserido num jogo sexual com repertório de adulto, praticado por uma outra criança. Então, para deixar bem claro, né, Leiliane, quando entre crianças não é considerado abuso, né, é considerado jogo sexual ou esperado pela idade, ou se há um repertório de adulto, é o que aconteceu no caso com o meu filho. E aí, quando aconteceu, mesmo eu não tendo conhecimento, eu acolhi ele. E aí a minha irmã falou, olha, Jana, tem uma pessoa, uma psicóloga, que trabalha com esse assunto, e ela me indicou você. Obrigada por ter indicado.
Aí eu te procurei para entender mais sobre o jogo sexual, o que era, o porquê que acontecia e como ajudar o meu filho, né? E nos ajudar, porque hoje a gente entende que não é porque foi um jogo sexual praticado entre crianças que não há um trauma, que não há uma dor, né? Que Uhum. precisa sim de acolhimento, precisa sim de uma intervenção correta, né? E tudo isso eu aprendi com você. Então, tudo que era gratuito, Instagram, YouTube, todos os seus cursos PPI, MPI, eu fiz todos. Tinha aula que eu olhava 2, 3 vezes e parava, anotava tudo. E ali eu entendi algo, Leliane, que assim como eu passei por isso e precisei intervir, precisei acolher, muitas famílias também passaram ou ainda vão passar. E eu pensei, por que não estudar mais sobre isso e se tornar uma multiplicadora, né? Transmitir esse conhecimento. Só que, Eliane, quando eu comecei a me dedicar na enfermagem, me dedicando nos estudos, eu pensei em fazer tudo voluntário. Nada, nada que rendesse, né? Não como uma profissão, mas como um extra. Eu já tinha minha profissão e gostaria só de fazer o voluntário. E aí chegou um momento que a gente percebeu que estava aumentando muito, as demandas estavam aumentando. Não, a gente precisa sim, para alcançar outros lugares. A gente já estava alcançando pessoas, crianças, infâncias, mas para alcançar outros lugares, a gente precisava se tornar uma profissão. Mas tudo começou ali com essa dor, a gente ressignificou ela, né? E hoje eu digo que outras famílias não precisam passar por essa dor, né? Se tiver acesso a Sim, sim. conhecimento antes. Então, hoje eu sou uma multiplicadora desse conhecimento que eu aprendi com você, né, Leiliane, na sua Fico certificação. feliz demais. Eu sou da turma 6 da certificação de 2024, mas antes disso tudo que era gratuito, eu fiz todos, né? Então, Aham. então eu digo assim, que não existe propósito sem renúncia, não existe missão sem conhecimento, precisa Eita. sim, Não, muita. pera aí. Vamos lá. Que em cada hora e paz eu anoto e vou aprendendo com vocês, né? Ó, gente, não existe missão sem conhecimento. Vocês estão entendendo o que ela acabou de falar? Vou colocar aqui, Janaína. Não existe missão sem conhecimento. Ah, eu tenho uma missão. Não sei. Tá buscando conhecimento? É, Entendeu? A exatamente isso. base é conhecimento. Perfeito, Jana. Isso. Daí, eu entendo hoje que não tem como atuar nessa causa sem informação, sem conhecimento necessário. E também eu entendo que somente o sonho e o propósito vai chegar num momento que talvez você se desmotive pelos nãos que você recebe, pelo estou contigo, mas não estou contigo. Então precisa estar linkado. A missão, Eu o tô propósito. contigo, mas tá bem longe. Na hora do vamos ver, me faz, né? Exato, então precisa ter a missão, o sonho, mas precisa ter o conhecimento e ter os caminhos, as conexões para que isso caminhe adiante, né? Então, eu não faço nada sozinha. Hoje eu tenho uma equipe comigo, né? Tanto que é uma associação. Começou comigo, com a minha casa, mas hoje a gente diz que é uma grande família. Então, o que eu posso dizer hoje para as pessoas, se você tem a oportunidade de trabalhar com outras pessoas, trabalhe, não faça sozinho. Porque vai chegar um momento difícil que todos nós já passamos, né, Leliane? E talvez ainda vamos passar. E quando você tem pessoas ao seu lado que estão contigo, que te motivam, fica mais fácil, fica mais leve essa carga, né? Sim, sim, com certeza, Jana. E aí, gente, é muito importante nesse processo a gente de busca de conhecimento fazer bem o que a Janaína fez. Mesmo o gratuito ela já ouvia e já aplicava. Já estudava, anotava. Então tem pessoas falando bem assim, eu assisti isso, até assisti a certificação, mas não estou conseguindo, não está conseguindo por quê? Anotou, tentou, tirou dúvida, gente, não existe propósito, missão, rentabilização, profissão sem o desejo ardente de saber e sem a mão na massa do fazer. Tem que fazer. Como dá, como sabe, tem que fazer, né? Janaína, e aí conta pra gente como se deu esse seu projeto, né? Como você começou a escrever esse projeto,
como você colocou em prática esse projeto, que hoje, porque você falou, né, que antes você falou aqui que você é enfermeira e tal, só que no bastidor você me falou algo que parece que você não está mais na enfermagem, é isso? Conta, como Isso. está sendo isso? Então tá, Leliane, como eu disse, nós tínhamos um contraturno escolar e a gente passou por uma grande frustração. E aqui eu gostaria de falar sobre isso, porque na nossa caminhada, às vezes, se tem pessoas que passaram por decepções, frustrações, não desistam, continuam. Por que eu estou dizendo isso, Leliane? Em 2022, a gente fechou o contraturno escolar por questões financeiras. E como eu disse, tudo começou lá, o Maio Laranja, né? Depois a minha irmã foi morar nos Estados Unidos, veio comigo a pedagoga Larissa Prim, ela é sua aluna da pós, Liliane. Ela é meu braço direito, a Larissa, então ela está comigo até hoje. E aí a gente começou a trabalhar mais a fundo essa questão de, lá no contraturno, só que o contraturno fechou. E por questões financeiras. E quando ele fechou, porque a gente passou pela pandemia, assim, foi muito difícil para nós essa fase. E aí eu vi meus sonhos indo por água abaixo, assim, o meu e do meu marido. Porque a gente sempre trabalhou junto e nosso desejo era trabalhar com crianças vulneráveis lá no contraturno escolar. E aí fechou, eu fiquei sem chão, assim, meu Deus, tudo que eu escrevi, tudo que, pra onde, né, foi à toa. Só que aquilo começou a me incomodava, eu na enfermagem ainda, não é possível que eu peguei todo esse conhecimento da Leliane e vou ficar comigo. Aonde eu posso reproduzir esse conhecimento, se eu não tenho mais o contraturno? E aí eu pensei, por que não levar para a igreja, para minha comunidade? E aí, em 2023, levei para nossa comunidade, falei com nossos pastores e hoje amigos e presidente da associação Cleverson e Márcia, nós podemos fazer o Maio Laranja na igreja? E eu pensei, o não eu já tenho, né? Vou atrás do sim. E aí, eles não só disseram não, como abraçaram a causa, né? Inclusive, a Márcia, que é a nossa pastora, ela já passou por uma situação, e ela fala sempre, né? Então, casou com o que ela vivenciou lá na infância. E aí, a gente fez o Maio Laranja em 2023, e ela trabalha nessa grande empresa que hoje é uma nossa patrocinadora. Ela é contadora fiscal da empresa Miller. Para quem está aqui na região sabe o nome que é essa empresa Miller. E aí ela foi pedir para o seu John da Miller, que é o dono da empresa, se ele podia nos ajudar com o café da tarde, para o Maio Laranja. E ele disse, não só ajudo vocês, como vocês deveriam ser uma associação, que eu posso ajudar vocês como empresa, como CNPJ. Aí foi aí que tudo começou, porque eu tinha o projeto, eu tinha o sonho escrito, e eles tinham as pessoas, as conexões. Então, foi aí que a gente se encontrou, se juntou. O sonho com o território, com as conexões. E hoje, né, essa grande empresa, ela é nossa patrocinadora pela Lei do Incentivo Fiscal ao Apoio à Cultura, que eu posso falar mais depois sobre isso. E aí, em 2024, eu estando na enfermagem, estando no projeto, começou a ficar muito tumultuada a questão de ter que sair do trabalho, pegar folga, de trabalhar dobrado para poder dar conta da agenda, porque a agenda começou a aumentar. E até então, para deixar bem claro, Leliane, a gente fazia voluntário. Por que a gente fazia voluntário? Para ter experiência, para ser conhecido e ter um portfólio. Porque perfeito. Peraí, calma, que olha a jogada maravilhosa que a gente sempre fala para os massas. Você vai fazer de graça e você, no início você faz de graça com um propósito. Primeiro, servir as pessoas, servir a causa e a missão. Segundo, para você se tornar conhecido, para você ter o seu portfólio, para as pessoas verem o que você faz, para você ter notoriedade. Então, você não vai, às vezes, ganhar o dinheiro ali na hora, mas você vai estar plantando a semente e fora, e você vai pegando experiência. Porque quando você tem alguma experiência, e eu tô falando é você ficar 3, 4 anos fazendo de graça, não, gente, tá? Mas é você fazer para você até falar assim, rapaz, claro que eu vou cobrar, olha como eu faço bem feito. Até a sua autoconfiança é trabalhada, sabe? Então, assim, por isso que é importante fazer. E agora, mesmo de graça, tem que ser estratégico. A gente tem que amar a estratégia. O amadorismo não nos leva a nenhum lugar, a não ser os lugares de baixo.
Certo? Ó, a mente dela, eu vou fazer de graça, vou montar um bom portfólio, vou me tornar conhecida, vou mostrar para o povo o trabalho incrível que eu faço. Vai ser inevitável depois eles me ignorarem. É sobre isso, masters que estão assistindo aqui. É sobre isso, você que não é masters e padres, mas que está assistindo aqui. Quando você se coloca na arena, se coloca no campo, uma hora você faz o gol. Agora você fica, não, eu não tenho experiência, eu não sei, E outra coisa que a Jana colocou aqui, ela já falou 2 vezes a questão de não desanimar com não. Anotem isso aí, gente. É impressionante, sabe, Janaína? Mas todo mundo que vem aqui para Horas e Paz, todo mundo que eu converso, no mundo empresarial, no mundo de OSCs e tal, há uma frase: eu não desanimei com os nãos. Eu não desanimei com os nãos. É sobre isso, gente. O não é o que todo mundo já tem, como a Janaína falou. Agora, tem gente que se surpreende porque recebeu um não. Gente, o não vai ser o normal. Aí a gente vai aprimorando, a gente vai trabalhando na comunicação, aí a gente vai recebendo sims. Eu começo a me preocupar quando eu recebo 20 nãos. Até 20 nãos é sim para mim. Até 20 nãos é sim. Entendeu? Ô, Leliane, Continua. então, é interessante que em 2024 eu fui apresentar meu projeto lá na Secretaria de Educação. Uhum. E eles foram receptivos, tudo, mas eles perguntaram assim, você é inscrito no CMDCA? Não, nós não somos. Você tem CNPJ? Ah, a gente está em busca. Então, quando você tiver, você volta aqui. Foi um não, né? Mais ou menos. E hoje, por exemplo, ontem, eu fui chamada na Secretaria de Educação para a gente atender 27 escolas de unidade de educação infantil de 0 a 6 anos com o nosso projeto. Saiu ontem da reunião. Então, Foi convidada pela secretaria para 27 escolas. Quantas crianças, eu só penso nas crianças, na hora vem as crianças na cabeça. Quantas crianças serão alcançadas com EZEPA, gente, com educação sexual, emocional e prevenção ao abuso? Que coisa linda! Então, hoje, Leliane, é uma referência, mas eu não parei no primeiro não, no primeiro talvez, né? Eu continuei. Ah, eles me deram, você precisa estar inscrito, então eu vou fazer. Ah, você precisa isso, então nós vamos fazer, vamos se adequar ao que é necessário, o que é preciso. Mas nós não paramos de fazer. Nós continuamos, né? Justamente para isso, para criar portfólio, para poder se inscrever em editais, você tem que ter um bom portfólio. Fotos, né? Que nós tínhamos uma pessoa, a gente nem sabia bater foto, Leliane, mas nós tínhamos uma pessoa lá para bater as fotos, para comprovar o nosso trabalho. Exato. Que a gente estava fazendo. Pronto, para aí, que é outro ensinamento. Que a gente sempre fala para vocês é o quê? Se você vai entregar um panfleto no semáforo, alguém tem que fotografar, filmar, você tem que documentar. Porque tem Master EZEPAS, Janaína, que faz uma oficina, a coisa mais linda, não tem uma foto. Eu não faça isso não, porque vai para o seu portfólio. E aí teve uma pessoa aqui que perguntou o que é portfólio. Portfólio é um documento, tá, de apresentação sua e do seu trabalho. Então, a gente ensina, inclusive, na certificação Master EZEPAS, o passo a passo como fazer o portfólio e ainda eu entrego o meu prontinho, para você só pegar e modelar. E aí, o portfólio tem tem sua foto, tem sua apresentação, quem é você, o que você faz, palestras que você já deu, oficinas, então vai mostrando seus trabalhos. Só que isso tem que ser, não é escrito, tá, pessoal? Você escreve e você também mostra a foto. Oficinas para as crianças, oficina na escola tal, oficina na igreja tal, oficina na prefeitura tal, oficina tarará. Coloca o seu portfólio. Palestra para profissionais, palestra para pais, palestra... Você vai colocando no seu portfólio, tá? Então, existe uma técnica exclusiva mesmo de montagem do seu portfólio, que a gente deixa bem claro, tanto na certificação quanto na pós, a gente aprofunda ainda mais na mentoria Rocha Mentoring. Por quê? Porque o portfólio é o seu currículo. Tá? Nós temos hoje, os profissionais têm que ter 2 currículos, o portfólio e a rede social. Quem vai te contratar vai olhar os 2, certo? Então fica ligado nisso. Então, assim, um outro ensinamento aqui para vocês pegarem com a Janaína. Quem é Master EZEPAS sabe, tem lá, é só fazer, realmente aplicar. E aí, meu Deus, eu tô pensando no seu portfólio depois dessas 27 escolas, mas continua.
Sim. O que é interessante falar sobre portfólio também, Liliane, que nós temos um portfólio do projeto como um todo, mas toda a nossa equipe tem o seu projeto individual. O seu portfólio individual. Eu tenho o meu portfólio, a minha facilitadora de oficinas tem o portfólio dela. Então, cada um da equipe tem o seu portfólio. Porque dependendo do edital, eles pedem o portfólio do integrante da cada equipe, não só o geral. Então, é interessante cada um ter o seu portfólio e o portfólio da equipe toda. Onde a gente parou, Leiliane? Sim, você estava falando que você estava fazendo de graça, você montou seu portfólio, né? Aí depois você falou isso, aí você colocou que a prefeitura te chamou e estava nessa do portfólio da prefeitura que você mostrou esse portfólio, enfim. Sim. Eu gostaria também de falar que quando a gente começou, Leiliane, a gente não tinha o material que a gente tem hoje, né? Hoje nós temos, a gente trabalha as 4 regras de proteção, ó, a gente Peraí, tem... deixa eu só tirar os comentários para ficar melhor do pessoal ver. Pronto. Esse aqui a gente tem no seu material, né? Quem faz a certificação sabe que você ensina sobre as regras de proteção. Então, a gente tem na nossa identidade visual. Ó, que nossos mascotes, nós temos 2 heróis. Por que herói, Janaína? Porque a gente fala que o corpo da criança é um tesouro e que ele pode ser o herói da sua própria história, como? Fazendo os superpoderes. E quais são os superpoderes dos heróis? Daí, ao dizer não, né? É aquilo que a gente... Ai, que você sempre ensina, né? Olha, o correr... adorei, que lindo! E o contar para o adulto de confiança. E todo esse material, nosso material, Leiliane, hoje ele é desenvolvido por uma agência que nos patrocinou. Tudo gratuito, todo esse material nosso é gratuito, porque a gente correu atrás desses patrocinadores. Então, nosso material todo é desenvolvido, ó. Meu Deus, que lindo! É desenvolvido pela essa agência, a Ultra, e eles, a gráfica... Como é o nome da agência? Ultra. Ultra, agência de marketing, é isso? Agência de marketing, de identidade visual, cuida das nossas redes sociais, de toda essa parte de material. E olha que maravilhoso que eles fazem. Esse folderzinho, Liliane, a gente manda para casa, para cada criança, para os pais trabalharem dicas em casa. Ó. Tem as dicas para os pais. Ai, que lindo! Depois manda para mim em PDF? Mando sim. E aí, por que a gente manda para os pais? Para os pais continuarem a educação em casa, porque a gente entende que é uma educação continuada, mas também para eles saberem o que a gente conversou na escola, para quebrar aquele tabu que a gente vai falar de sexo. E não, quando eles percebem o que tudo é falado, que eles podem falar, a gente ganha muito feedback dos pais. Eu não imaginava, através desse folderzinho, eu consigo trabalhar em casa, que show. Então, a gente recebe bastante feedback das famílias com esse material. E esse material, Leiliane, a gente também não tem custo nenhum, porque o Rotary Club aqui das nossas regiões, ele paga todo esse material para nós. Gente, vocês estão percebendo tanto de patrocinadores, de financiadores, que ela já tem. Por quê? Quando se tem um projeto bem estruturado, quando se tem um bom portfólio, quando as empresas e organizações percebem que a pessoa está fazendo algo estruturado, eles investem. Agora, qualquer coisa, de qualquer forma, com alguma coisa dentro, as pessoas não vão acreditar. Só que às vezes você fala assim, não, mas isso aí... Deixa eu só ativar aqui para ver o pessoal. Mas eu estou começando, isso aí está muito distante. Tá, a Janaína, há pouquinho tempo, estava como você. Agora, qual foi que ela fez? Ela não desistiu. O que precisa? Precisa disso? Eu vou fazer. Foi o que ela falou aqui. Precisa disso? Eu vou fazer. Então, isso é importante. Agora, imagina, faz na escola, ainda leva material, e isso não custa R$1 para ela. Porque pessoas acreditam no projeto. E o Rotary assim, para mim é um exemplo, o Rotary Club. É um exemplo de investimento em causas sociais de maneira, assim, muito, muito bem articulada e de maneira linda mesmo, tá? E eu quero também aqui meus agradecimentos à Ultra, certo? À agência Ultra por também investir na proteção à infância. Parabéns, que coisa linda. Ó, o pessoal aqui quer o folder, tá? Você Mando sim. Compartilhar com todo mundo? Sim, com certeza. A ideia é... Vou mandar em todos Posso colocar no material da certificação Masters e Paz? Pode sim. Pronto. Eu vou subir lá para vocês, da certificação, tá bom? Ô, Leiliane, eu gostaria de falar que quando a gente começou não era assim.
Sim, Era sim. numa folha de ofício, dobradinho. Então, assim, a gente não deixou de fazer, a gente só aperfeiçoou com o tempo, né? Só que a gente começou fazendo. Deixa eu mostrar o material que eu usava no início. Nossa, Olha aqui. só, para a gente trabalhar a identidade da criança, né? Que o meu corpo é um tesouro. Era assim que a gente fazia, ó, Uhum. com as roupinhas. E tá lindo também. E tá lindo também. O que importa é Que fazer. foi desenhado por nós, mas depois que passa pela agência, ó, que a gente teve agência, olha como ficou. As nossas Ah, cores, a nossa logo. Só que o que eu quero dizer com tudo isso? Não espere para fazer quando você acha que está perfeito. Apenas comece, claro, com conhecimentos, né? Se aperfeiçoando, mas comece a fazer com o que você tem na mão. perfeito. Exatamente, Janaína. A, E a gente, aí, fora aí, agora fala pra gente, que é algo que deve estar na mente de muita gente aqui, como está na minha, como é que vocês vão executar esse projeto nas 27 escolas? Como vai ser? Vai ser oficina, uma vez na semana? Como é que vai ser? então, a reunião foi ontem, agora eu preciso desenhar e montar um calendário para o ano todo. Né? Então, fiz por menores ainda, eu não tenho porque algo é muito recente, foi ontem, Ah, né? tá, entendi. Mas Mas então o projeto que foi aprovado é para o ano todo. para o ano todo. Maravilha, maravilha. E além desse, a gente tem o outro projeto que a gente se inscreveu na lei, a lei do incentivo fiscal, que vai começar em execução agora em fevereiro, para atender 2.500 crianças durante o ano, pela Lei Rouanet, né? Que é a famosa Lei Rouanet. Pela Lei Rouanet, vocês conseguiram que valor de verba? Nós fomos aprovados em 298 mil, só que daí a Lei Rouanet você tem que captar esse valor. A gente já conseguiu captar 40% desse valor e a gente tem o restante desse ano para captar o restante. Né? Então, na nossa conta, já para execução, já tem os 40% para a gente conseguir se remunerar a equipe. A gente conseguiu todo o nosso material de aqueles microfone, Microfone. headphone, que era o nosso sonho. Então, tudo isso a gente está comprando com esse valor que já está na conta. Um projeto de Ezepaz de 298 mil, gente. Ela começou do zero. É isso que eu falo para vocês. Projeto é vida. Vai alcançar, esse ano você vai alcançar muito mais de 10 mil crianças. Pelo que eu tô vendo aí, vai ser muito mais quando juntar esses dois, mais outros que você vai fechar. Porque, ó, fala para eles aí, Jana. Depois que pega o jeito de projeto, já era. Vai embora, não é verdade? Sim. Então, Leiliane, a gente começou em 2023, né? Então, hoje, claro, os materiais, desde 2024, a gente está ganhando, né? Daí a gente tem as coroas também, que eu não mostrei, mas enfim, todo o material, a gente, desde 2024, a gente está ganhando. E vários editais a gente se inscreveu, que agora está vindo o retorno. Então, a gente plantou lá atrás, vamos começar a colher esse ano. Então, nós temos verba parlamentar também aprovada, que vai entrar na conta. Então, a partir do momento que a coisa começa a engrenar, você só vai continuando. Então, daqui para frente, o nosso projeto, além de ganhar forças de lado financeiro, também ganha força com a visibilidade, porque o nosso projeto não é só para a nossa cidade, a gente fez o projeto para toda a região aqui, para todas as cidades. Então, a gente está se tornando conhecido e referência aqui da nossa região. A gente é utilidade pública, nós somos Já inscritos no ganharam o selo de CNPq. utilidade pública? Sim, já vai fazer um ano. Vai fazer um ano que a gente é utilidade pública. Meu Deus! Gente, dá pra ver que eu tô arrepiada? Eu sou dessas, eu tô arrepiadinha. Quem começou do zero, pegando conteúdo gratuito lá do Sim. PPI, é isso! Ó, peraí, deixa eu falar de novo aqui, que eu falo sempre os Masters EPAS. É isso, Masters EPAS. É isso, especializandos da pós-graduação Masters EPAS. É isso, mentoreadas da Rocha Mentoring. O conhecimento vocês já têm. É aplicar, é correr atrás, é não desistir. Ah, mas já tentei um ano.
Meu amor, quando a missão é forte, desistir não é uma opção. Eu vou até eu conseguir. Agora eu vou estrategicamente, eu vou com conhecimento, eu vou com boa comunicação, eu vou com as ferramentas que tem de né, eu vou de qualquer jeito. Vocês percebem que a Janaína sempre vem aplicando o que ela aprendeu? Ela sempre vem buscando fazer da melhor forma? É sobre isso, gente. Então não digam que não dá certo. Não dá certo para quem desiste. Para quem desiste. Jana, e nos momentos difíceis, assim, o que te motivava a dizer, vamos continuar, recebemos o não, vamos continuar. O que te motivava? O que você tem para dizer quem está assistindo a gente aqui agora? As crianças me motivavam. Eu olhava para os meus filhos, né? E eu pensava, eu não quero que aconteça com eles, né? Se eu não quero que aconteça com os meus filhos, eu não quero que aconteça com as outras crianças. Então, quando a coisa apertava, quando ficava difícil, era os meus filhos que me motivavam a seguir adiante. E, como eu falei lá no início, a minha equipe, porque quando eu estava forte, se tinha alguém mais ou menos, eu encorajava. E assim por diante. Então, quando você trabalha em equipe, um ajuda o outro, né? E aí a missão continua, mesmo com os não, porque né, eu estou trazendo aqui tudo que a gente já conquistou. Mas teve não, foi difícil, teve, né, eu estou contigo, mas não estou. Então, isso faz parte, isso não me paralisou. E tem um lema da nossa equipe que a gente fala, que eu já ouvi nas outras lives suas, Liliane, não sei de quem é a frase, de quem é esse lema, mas a gente usa muito, que vou com medo mesmo, né? E a gente continua. Sim, sim. O medo a gente vai sentir do dia que está no ventre até o dia de morrer. O medo é um sentimento, né? Medo é normal. Agora, não é normal você deixar se paralisar pelo medo. Isso não é normal. Isso não pode acontecer. Isso é boicote, isso é autossabotagem. Isso é enterrar os sonhos. Isso é entrar na via do vitimismo. Eu não consigo, para mim é difícil. Ela conseguiu porque a secretária de educação da cidade dela não é igual a secretária de educação da minha cidade, porque o prefeito de lá é outro. Eu duvidar se você... Aí começa, sabe, essa vitimização. E até eu mandei um áudio ontem na Rocha Mentoring, que é a nossa mentoria para quem deseja fazer a sua profissão de submissão, quem deseja escalar, quem deseja empreender na causa. Inclusive, eu quero apresentar ela para você, tá, Jana? Tem total perfil para estar na mentoria. Que realmente um grupo mais seleto, tá? Não tem como eu pegar tanto de gente na certificação, na pós-graduação, mas é quem quer, assim, empreendedorismo na veia, certo? Aprender ali comunicação, marketing, como fazer o seu produto. Você tem que lançar um produto, amada. Tem que lançar um produto, começar a vender produto. Enfim, N possibilidades. Então, a Rocha Mentoring é esse lugar de quem quer empreender na causa. Como eu faço? Eu empreendo na causa, ganho muito bem, ajudo várias e várias ONGs. Por quê? Porque entra. A gente tem que entender que missão e profissão devem andar juntas. Não é? Eu posso? Não, pode não. Deve andar juntas. Certo? E quando profissão e missão andam junto, é algo que você vive isso, eu não sei como é pra você, assim, eu mesmo fico sem palavras para estressar. Eu durmo e acordo todo dia. Tudo que eu faço salva crianças do abuso sexual. Tudo que eu faço promove um desenvolvimento emocional, psicológico, mental e sexual saudável das crianças. Tudo que eu faço livra crianças de erotização, atização. Então, eu poder ganhar muito bem fazendo isso... tu tem essa sensação também, Janaína? Meu Deus! Com certeza! Sim, então, Leiliane, eu estava na enfermagem, né? Acabei entrando em outro assunto e eu não terminei essa fala. E aí eu estava na enfermagem, me desdobrando para conseguir atender o projeto. E aí foi algo muito bem pensado, planejado entre mim e meu esposo, né? Vai uma dica quando você quiser fazer algo super importante, né? Que seja de comum acordo para não haver discordância e confusão depois. E nós tínhamos já sido aprovados na Lei Rouanet, só que o dinheiro ainda não estava na conta, eu não fazia ideia de quando viria esse dinheiro, mas eu precisava sair da enfermagem para me dedicar totalmente à minha casa e ao projeto. Por que eu digo a minha casa, Liliane? Porque não faz sentido eu querer salvar as outras infâncias e perder a infância dos meus filhos.
Sim, Então, perfeito. então, então eu estava com o projeto, caí em enfermagem e ainda tinha casa. Então não dava para conciliar tudo. Então decidi dar um tempo na enfermagem em dezembro de 2024. Então faz um ano que eu estou me dedicando à minha casa e ao projeto. Mas eu não tinha ideia de quando seria essa remuneração, né, Liliane? Porque até então nós tínhamos para o material, para ajuda de custo de gasolina, de alimentação. Mas o financeiro mesmo, nós não tínhamos a ideia de quando sairia. Então, nós decidimos, eu saí sabendo que poderia demorar, poderia ser logo esse retorno financeiro, mas eu decidi. Porque eu entendi que a enfermagem, muitas pessoas fazem esse trabalho da enfermagem, mas o que nós fazemos, infelizmente, ainda é pouco, né, Eliane? Quando nós entendemos, né, a defesa da infância, e eu entendi que eu precisava estar nesse lugar e me dedicar. E a partir do momento que eu me dediquei exclusivamente à minha casa e ao projeto, as coisas começaram a deslanchar. Porque até então, estava dividido a minha atenção com o trabalho, né? Porque eu precisava daquela remuneração. Então, eu não conseguia me dedicar às visitas, às reuniões, a escrever projetos. Então, para mim, foi um divisor de águas o sair da enfermagem para me dedicar à causa exclusivamente. Então, de dezembro de 2024, eu sou exclusiva da minha casa e do projeto. Eu não sei se foi você ou se foi outra que falou assim: ah, hoje eu me dedico à minha casa e à minha causa. E é muito bom isso, né? E, por exemplo, eu trabalho em casa, né? E a gente tem esse privilégio que, por isso que eu sou muito fã de projetos, e eu falo, e falo, e falo sempre, e vou continuar falando, porque projeto possibilita a gente a fazer horários da gente, a trabalhar para a gente, a dizer assim, olha, vamos nos programar e tal dia a gente faz isso. Hoje eu não trabalho, mas amanhã eu vou até mais tarde. Então, quando a gente é empreendedor, por isso que eu amo o empreendedorismo, gente. Quando você é empreendedor, você manda mais nos seus horários. Você não trabalha menos. Não, isso não Não, existe. A gente trabalha, né? é Não trabalha verdade. menos. Mas quando você fala, eu vou parar, você para. E empreender na causa, até eu sinto isso. Até quando eu descanso, eu sinto que eu estou fazendo pela causa. Que eu estou me recompondo para voltar. Então, assim, eu sempre vou falar mais para vocês. Empreendam na causa. Porque o empreendedorismo é que leva a larga escala de alcance de crianças, profissionais, adolescentes, pais e também de rentabilização para você. E quanto mais você rentabiliza, você faz o que a Janaína fez. Deixa, se você quiser deixar, se fizer sentido para você. Você deixa o que você fazia, que talvez não alcance crianças, nessa causa, como a Janaína falou, a gente é pouca gente ainda, tá? E você vai ser melhor remunerado do que era antes. Porque com certeza hoje você é melhor remunerado do que era antes. Então, assim, a gente melhora a remuneração e alcança mais pessoas. Porque uma coisa, Janaína, enfermeira, fazendo alguma oficina final de semana quando desce. Sim, Outra coisa é exatamente. você todo dia atuando na causa. Vai alcançar mais crianças, mais profissionais, mais pais, mais instituições. E é isso que a gente quer. A gente não quer alcançar o máximo de pessoas no mínimo tempo possível. Não tem como fazer isso sem empreender. Tem que empreender na causa. Por isso que missão e profissão vai andar juntos. E por isso que para apoiar isso tem que ser através de projetos. Não importa. Por exemplo, eu nunca fiz um projeto para a prefeitura, assim, para trabalhar para a prefeitura, ok? Não. Eu fiz o meu projeto para construir um negócio educacional para capacitar os profissionais, porque meu objetivo já é outro. Se eu parar hoje para um projeto com a prefeitura, eu vou alcançar aquela prefeitura. Vou, mas eu fazer um projeto para aumentar o número de alunos Master Faz, para aumentar a distribuição de conteúdo aqui no Instagram, eu vou alcançar muito mais pessoas do que eu for prefeitura. Por quê? Porque minha missão é outra, a de Janaína é outra. Só que a gente tem que viver a missão de modo a alcançar o maior número de pessoas. E também a gente ser bem rentabilizado por isso, porque a gente merece. A gente faz o trabalho, um dos trabalhos mais nobres da Terra. Né? Pode continuar, Janaína. Então, Liliane, teve, de todas as áreas de atuações que a gente faz, escola, empresas, teve algo que nos chamou muito a atenção e que quando nós fomos convidados
foi um desafio enorme. Na verdade, todos os lugares é um desafio por si só, né? Falar desse assunto é um desafio. Mas esse, eu fiquei super nervosa. Foi um hospital da região aqui de referência em oncologia infantil, de tratamento infantil, nos chamou para trabalhar prevenção às violências no hospital com as crianças e suas famílias. Eu pensei, meu Deus, e agora? Né? E é algo que você sempre fala, né, Liliane? Tendo a metodologia certa, as ferramentas certas que tem no seu conteúdo, que você ensina, que você entrega, é possível trabalhar em qualquer público, né? Em qualquer lugar, com qualquer idade. E nós fomos, e foi emocionante, foi uma surpresa maravilhosa. Os médicos participaram, os residentes, as famílias. Foi lindo, Leliane, lindo. Então, hoje eu sou uma pessoa que posso dizer que o projeto, né, EZPAS pode entrar em qualquer lugar, tendo as ferramentas, a metodologia certa. E nós já fomos convidados para voltar no hospital esse ano, para continuar. Então, é maravilhoso essa causa, né? Se você tem o conhecimento, tem o esforço, não tem como dar errado. Vai dar certo, né? Claro, tem renúncia, tem dormir tarde, acordar cedo, mas faz parte do propósito. A ralação faz parte da missão, meu amor. Anota aí. A ralação faz parte da missão. A ralação faz parte da profissão. A ralação faz parte da remuneração. O que eu sempre falo, gente, só é a única coisa que é fácil de fazer nessa vida é miojo e dívida. Só. O resto é difícil, meu amor. O resto é difícil, tá? Então, assim, Janaína deixou claro aqui, gente, que a promessa que eu faço de quem se torna Master EZPAS vai alcançar os 4 R's, aqui tá a prova, gente. Os 4 R's. Vai se tornar um profissional reconhecido, referência, requisitado e bem remunerado. Não tem como. Você percebe isso na sua vida, Janaína? Reconhecimento, referência, reconhecido e bem remunerada? Sim, exatamente. O remunerado é a última parte, né? O reconhecido, a referência começou a vir antes. Mas agora a gente sabe que estamos no caminho certo e as coisas vão acontecendo. Porque, olha, o hospital chama, a Secretaria de Educação chamou, igreja. Então, você já é essa referência. E quando você se torna uma pessoa referência, as pessoas vão pagar. As pessoas vão... Eu vou pagar uma pessoa que eu não vejo... E ser referência, gente, não é você... já ter feito um monte de coisas. Você pode se tornar primeiro uma referência numa rede social. Às vezes você não fez nada, mas você está investindo na rede social, já é um ponto que você se torna referência. Você está fazendo uma palestra em algum lugar, você já vai se tornando referência. Referência é você se tornar aí torcendo a EZPAS. Não é isso. É você ir plantando essa semente. Poxa, naquela escola, quando pensa em prevenção ao abuso, já pensam no meu nome. Quando pensam nisso, já pensam no meu nome. Agora, sabe qual é o problema? Eu faço certificação, a primeira coisa que eu quero, eu só quero se for tanto, tá? Tem que cobrar tanto, e tá. Nunca fez nada ainda, nem mostrou. Você compra uma coisa sem saber nada, nem para que serve, nem se realmente vai ser bom para você. Não, você tem que ter alguma referência sobre um objeto que você vai comprar. As pessoas têm que ter alguma referência sobre quem está contratando. Então, você faz isso através de rede social, você faz isso também, e não é mas também faz isso através de projetos, através de oficina, através de alguma atuação. Mas falando em atuação, a gente poderia explicar para as pessoas também a tua atuação no CMDCA. É muito importante essa informação sobre o que é o CMDCA, a importância do CMDCA para a causa e como nós, Master EZPAS, especializandos da pós-graduação EZPAS, só para informar para vocês, EZPAS, para quem está aqui a primeira vez, EZPAS é o acrônimo de Educação Sexual, Emocional e Prevenção ao Abuso Sexual. Então, sempre que a gente fala em EZPAS, está falando desses 3, Educação Sexual, Emocional e Prevenção ao Abuso Sexual. Então, o CMDCA é uma instituição que a gente precisa conhecer, precisa estar perto, que quem tiver uma OSC é importante estar lá, né, registrado junto ao CMDCA, enfim. Traz um pouquinho para a gente, porque é muito importante para os masters saberem sobre isso. Você explica isso em 2, 3 minutinhos e eu vou abrir para umas perguntas, tá bom? Então, o CMDCA é o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes. É um espaço onde são decididos e discutidos políticas públicas
para crianças e adolescentes, porque o ECA preconiza, né, que as crianças e adolescentes devem ser prioridades na educação, na saúde, na assistência. Então, o CMDCA é um órgão criado para fiscalizar, para complementar as políticas públicas. E o ECA também, né, a lei de 8.069 de 1990, ela preconiza que toda cidade deverá ter, é uma obrigatoriedade, deverá ter o seu CMDCA. Então, geralmente é uma vez por mês esses encontros, pode a população participar, pode as entidades que quiserem conhecer, pode estar participando, é aberta, as plenárias são abertas. É uma cadeira que nós temos lá, como a Associação Salve uma Infância, é voluntário, vamos deixar bem claro, não é remunerado. Isso só foi possível depois que eu saí da enfermagem, né? E por que eu quis entrar no CMDCA? Para aprender como funcionam as políticas públicas, para estar por dentro, né? Para ter conhecimento e também, né, conforme o nosso projeto, estar ajudando e apoiando nas políticas públicas, né? Então, fez todo sentido. E para quem não conhece, procure saber na sua cidade. Vale a pena participar e entender mais sobre políticas públicas que envolvem crianças e adolescentes, né? E para quem tem a associação, né, a OSC, procure se inscrever, porque tem uma normativa que todos que trabalham com crianças e adolescentes devem estar inscritos no CMDCA, que passa por avaliações, os seus documentos. Então, é importante. Porque para alguns editais, Leiliane, vai ser preciso estar inscrito no CMDCA, o edital do FIA, o edital da lei da chancela. Então, você já pode estar vendo essa questão na assistência social da sua cidade, pegar relação de documentos necessários para você ser inscrito. Aí você ganha uma certificação. Sua entidade está certificada no CMDCA, tem validade de 4 anos. Então, é valiosíssimo esse documento para quem tem entidades. Então, nós que atuamos com a infância e adolescência, temos de conhecer de cima a baixo, de baixo a cima, o CMDCA está junto. Aí, Janaína, tem pessoas, você que é do conselho, né? Você que é conselheira do CMDCA, tem algumas Masters e Passos, falam assim, eu fui no CMDCA e o pessoal ficou me olhando meio assim, ficou achando que eu estava confiscando. Explica um pouquinho dessa realidade do CMDCA, como é que faz para participar, como participar das reuniões semanais, mensais, como o profissional ele pode se aproximar do CMDCA e, pelo que você conhece, qual é a melhor forma para não pensar que você lá é um X9, um dedo duro. Tá, deixa eu ver o que estão fazendo. Porque, essa desconfiança, ninguém nunca vem, porque essa pessoa quer vir? Porque realmente nós somos muito apolíticos. Porque nós temos trauma com a política do país, então tudo que é ligado à prefeitura, governo, estadual ou federal, a gente fala, não sei, Então, há uma desconfiança da sociedade, uma desconfiança muitas vezes também dos funcionários públicos. Mas é muito importante nós entendermos que não tem como proteger a infância sem política. Impossível. Não tem como. Só se proteger 1 ou 2 crianças. Agora, sim, a gente quer alcançar todas no Brasil, ou se envolve com política, ou a gente vai conseguir se envolver com política, não quer dizer aprovar coisa errada. Mas a gente entender quais são os órgãos públicos, a gente entender quais são as autoridades públicas e como a gente pode. Igual a Janaína falou, ela está recebendo também emenda parlamentar. É de algum deputado, sim, né? É de algum deputado. Eu não quero saber de política. Gente, vai sacrificar a infância por causa de ego seu, por causa de direita e esquerda? Não, vamos fazer isso não, gente. Pelo amor de Deus. É fulano? Tá. Eu pegar a emenda dele não quer dizer que tudo que ele fizer eu vou aplaudir. Porque, inclusive, a emenda nem é dele, é nossa. Ele só transfere pra gente. É nosso imposto que volta. Ele é o caminho. É o caminho. Porque tem emendas aí de 100 mil, 50 mil, 200 mil reais, né? Como a Fernanda colocou na nossa última hora Exepaz. Mas fala pra gente aí um pouco sobre essa inserção no CMDCA. Tá. As plenárias do CMDCA são abertas ao público, mas o que acontece, Liliane? Primeiro, não é divulgado, ou se é divulgado, as informações acabam não chegando nas pessoas. Né? Então, hoje, por exemplo, na realidade da nossa cidade, não vem, o público não participa. Geralmente é só nós mesmo, ou alguém que é chamado para conversar, trazer alguma informação. Então, sim, pode sim participar. E se ficarem olhando diferente para você, é porque realmente é uma surpresa.
né? Porque não é comum as pessoas participarem, mas não é que não possa. Pode sim estar preconizado que podem estar participando. Para você saber mais como funciona, que nem aqui na nossa cidade, é às terças-feiras de manhã, uma vez ao mês, e tem as plenárias extraordinárias, que é algo de urgência que a gente precisa ser analisado. Mas como você pode descobrir? Você vai na assistência social da sua cidade e pede para falar com a gestão dos conselhos. Tem uma pessoa específica lá que cuida do CMDCA, uma pessoa da gestão, e ele vai te passar as informações. Se você quer se inscrever no CMDCA, ele tem a relação de documentos. Se você quer participar da plenária, ele vai te dizer os dias, o local e o horário que acontece as plenárias. Se ele não se mostrar muito receptivo, você pode falar, não, a lei preconiza, eu posso estar participando sim. E aí você insiste até você conseguir poder participar dessas reuniões que são abertas, sim. Perfeito. Eu acho que eu vi uma pergunta, não sei se pode responder, Liliane. Sim, bora lá. Então, gente, ó, 10 minutinhos de pergunta aqui, que eu já estourei o tempo com Janaína. E ela tem muita coisa para fazer também. Então, vamos lá. Mandem perguntas aqui. Então, aqui tem... qual foi a que você viu? Responda a que você viu. Como eu cheguei no CMDCA, como eu consegui essa cadeira, né? Então, eu fiquei sabendo que ia ter votação para as cadeiras. Então, essa votação, esse mandato acontece por 2 anos. Então, eu estou nesse mandato até 2027. E eu acredito que seja nacional. Então, quem quer participar, já procure saber quando vai ser a votação para o próximo mandato. O que acontece? Eu fui lá, falei do meu projeto, como eu atuava, e foi votado lá na hora, no dia da votação. Com a cara e com a coragem, Janaína foi lá, eu tenho um projeto assim, eu trabalho com isso, estou me candidatando a essa vaga e fomos aprovados. Na hora. Na primeira vez que eu fui. Porque o que acontece? Existem 12 cadeiras no CMDCA. 6 GOV e 6 não GOV. O que é? O GOV é uma cadeira da saúde, uma cadeira do financeiro, que são indicados pelos secretários. E os não GOV são para instituições, as entidades. Então, na nossa cidade tem uma cadeira da PAI, do Salve uma Infância, das mães autistas. Então, existe cadeiras específicas para as entidades, para estar lá. Então, eu oriento, vão, participe, é voluntário, sim, mas você aprende muito e você tem conexões. Você conhece pessoas, você conhece da educação, e aí vão abrir os caminhos. Network, exatamente. Sim. Eu comecei a ser conhecida a partir do momento que o nosso projeto começou a ser conhecido, a partir do momento que eu entrei no CMDCA, porque ali você tem contato com todas as pastas, com todos os gestores. Entende, Leiliane? Acelera o processo. Mas aí tem a pergunta, Janaína, que eu sei que você que está aqui assistindo, está com essa pergunta aí agora, e o anjo me falou aqui. Tá, eu não tenho OSC. Tem como eu ser conselheira do Conselho Tutelar ou só quem tem OSC? Só quem tem OSC, ou se você participa, por exemplo, dos moradores, Secretaria de Moradores, Associação de Moradores, aí você é um participante, ou você faz parte da PPP, da escola, não sei como que se chama aí. É o Projeto Político Pedagógico? PPP? Não, é outra coisa. APP. APP, eu sei que era PPP. Tá. Não, APP. Então, eles também indicam. Então, se você não tem CNPJ, você tem que estar numa associação que tenha. E aí você é indicado por essa associação de moradores do seu bairro, que tem a associação da saúde, dos moradores ali. Então, você tem que estar incluso em alguma entidade. Ok. Mas só assistir às plenárias qualquer um pode? Pode, aberto. Ok. Sim. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Por enquanto, eu estou sozinho. Eu consigo executar um projeto? Com certeza, Ana. Tem várias massas de paz que nem CNPJ tem. E executam projetos, inclusive em prefeitura, tá? Também é possível. Sim, com certeza. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Qual lei preconiza que posso participar? É o ECA, né? É o ECA? Isso, o ECA. A lei é 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok. E a gente presta conta desse dinheiro que entra? Claro, né, Janaína? Tem que prestar conta de tudo, gente. Com certeza. Sim.
Todo dinheiro presta conta. Inclusive, para quem tem Oscar, é super importante, né? É imprescindível ter um contador, porque depois dá ruim. Porque se você não prestar conta direito, depois nunca mais você tem um projeto aprovado. Entendeu? Porque é dinheiro público. Imagina, Sim. né? É bem rigoroso, assim. Bem rigoroso, claro, né? E Pessoa precisa. jurídica consegue executar projetos com recursos via CMDCA? Precisa estar inscrito no edital. Para ter verba do CMDCA, é pelo FIA ou pela lei da chancela. Então, é aberto editais uma vez por ano, geralmente, e aí você se inscreve nesse edital, você vai ter que ler o edital, se pode ser por CPF, se precisa ser por CNPJ, mas geralmente é CNPJ e precisa já estar inscrito no CMDCA, que foi o que a gente conversou antes. Então, são editais geralmente assim em torno de 50 mil, 40 mil, 60 mil, de verbas destinadas a projetos. Geralmente, de 6 projetos são contemplados. Perfeito, perfeito. Que Qual? nem... Pode Não, falar. não, eu só gostaria de trazer que nem o CMDCA da nossa cidade, por exemplo, foi escrito um projeto, foi criado pela Lei 13.431, que é a Lei da Escuta Especializada, preconiza a criação de um comitê de proteção de crianças ou adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. E esse comitê, olha, se encontrou para criar o protocolo, o fluxo de atendimento. E isso foi verba destinada do CMDCA. A criação do protocolo, das capacitações. Então, o CMDCA ajuda em muita coisa. Ah, perfeito. Mais alguma pergunta? Como faço para apresentar? Como faço para apresentar um projeto na prefeitura? É por meio de Secretaria da Educação? Se você não tem quem indica, você vai lá na secretária, né, que fica lá, você gostaria de uma reunião e é com a coragem, gente. Você tem que ir pedir. Se você não tem o network, que a gente fala, a conexão, você vai lá e pede. Eu não tinha no início, lá em 2023. Eu fui lá e pedi. E aí demorou um pouquinho, mas aconteceu. Aí, às vezes, você tem que insistir, ligar de novo, até você conseguir uma reunião. Exato. E aí você tem que ter o portfólio em mãos, ter o projeto escrito em mãos, não chega lá sem estar preparado, né? Eu sempre digo, né? O sucesso só encontra os preparados. Entendeu? O sucesso só vai te encontrar andando. Se estiver parado, mas de novo, outro não. O sucesso passa longe de gente reclamona, de gente que só estuda e não faz, e de gente que fica parado. Corre longe. Não adianta você querer ter resultado se você não ralar. Eu sempre falo, eu não uso Natura, eu não uso Renil, eu uso óleo de peroba, porque eu tenho cara de pau. Entendeu? Eu uso óleo de peroba. Eu não passei, meu filho fala assim, mamãe, a senhora... Eu falei, vou, meu filho. Vou, porque se eu ficar se concentrando no meu medo, na minha vergonha, eu tô no centro, eu sou o foco. Agora, quando eu penso nas crianças, tem coisa que me dá uma vergonhinha, tem coisa que me dá uma... Ixi, vou lá, né? Que nem eu acredito, falei, nossa, eu vou lá, né? Eu vou, porque se fosse por mim, eu não iria. Porque... Uma coisa que eu sempre falo... Não dá pra viver, entendeu? Dinheiro que eu não dá pra viver e tal. Mas quando eu penso... Gente, você pensar numa criança abusada, você pensar numa criança de 3 anos sendo penetrada por um avô, e você não ir fazer algo porque eu estou com vergonha, então a sua vergonha é maior do que um abuso. Isso é o que me norteia. Tu pensa nisso também, não pensa, Janaína? Você falou que pensa, né? Com certeza. Sim, todos os dias. É o que me motiva a seguir em frente, né? E quando a gente vai nas escolas, apesar que nosso projeto é prevenção, Leiliane, a gente tem recebido muitos relatos. É raro uma escola que a gente não vai, que a gente não tem relato espontâneo. Uhum. Aquilo que vocês falaram, meu primo faz comigo.
Meu, eu não sabia que eu podia dizer não. São esses relatos que a gente recebe, e muitos. Então, isso só nos motiva. Às vezes a gente sai arrastados, né, de uma atuação. Sai assim, querendo fazer mais, com aquela ânsia, meu, eu poderia ter feito mais, o que eu posso fazer por essa criança? Mas é o continuar, é o não desistir. É isso que a gente pode fazer por eles. Exato. Ó, a pergunta boa da mulher de Rocha, Simone. O que você ofereceu para a Secretaria de Educação para que eles te chamassem para a reunião? O que aconteceu antes, assim, para eles falarem assim, eu quero você? É isso que ela quer saber. Então, primeiro eu fui lá e eles me disseram que eu precisava daqueles dados inscritos no CMDCA. Não, peraí. Tu não foi lá e deu bom dia, eles falaram isso. Tu foi lá e fez alguma coisa. Tu apresentou teu projeto, tu fez o quê? Explica aí. Ah, tá. Eu fui lá, levei meu projeto e o portfólio. E nós já atuávamos na igreja, então eu falei da forma que a gente trabalhava e eles adoraram o projeto. Meu, a gente precisa de vocês. Só que para a gente precisar de vocês, vocês têm que seguir algumas regrinhas, que foi aquelas que a gente falou. Então ficou por isso mesmo. Quase um ano depois de a gente conseguir fazer todo esse trâmite, a gente não parou, a gente continuou. Só que o que eles falaram? Se vocês forem chamados para alguma escola, vocês podem ir, porque a direção tem autonomia para estar chamando vocês voluntariamente. Então, nesse meio tempo, a gente foi chamado para fazer em algumas escolas e a gente foi, enquanto a gente estava trabalhando com os documentos, para conseguir portfólio, fotos e experiências. Então, nesse um ano, eles começaram a conhecer e eles ficaram fiscalizando nós, perguntando como é esse projeto, é legal, vale a pena, é mesmo, entrega o que promete. E aí eles viram nós entrando no CMDCA, aí já chamaram nós para fazer o Maio Laranja municipal. E aí lá eles conheceram na íntegra o nosso trabalho para ontem eles nos chamarem para atender 27 escolas. Mas antes disso houve um caminho, a gente começou a fazer e eles começaram a nos conhecer e ver realmente que era positivo. Porque a gente só não jogava bomba e saía correndo. Por quê, Leliane? Olha só, eu acho que é algo bem importante. Nós temos a escuta especializada, uma pessoa formada em escuta especializada na nossa equipe. E quando a gente vai, a gente deixa bem claro que se tiver algum relato espontâneo, a gente sabe acolher e a gente sabe o que tem que fazer o caminho. Então, a gente fica nessa conversa com a escola, a gente dá o suporte depois. Então, isso foi muito positivo para nós. Porque a gente não era só uma instituição que lá falava e ia embora, e não se via, não se ouvia mais. Então, a gente dá o retorno depois da nossa atuação. Eu faço um relatório oficial das percepções que a gente fez, que a gente teve. Ó, essa turma a gente percebeu que tem acesso a conteúdos inadequados pela fala das crianças e tal. Então, a gente vai pontuando para a escola e esse e-mail vai para a sede que a gente fala, que vai para a educação, que eles acompanham, né? Então, é algo muito profissional que a gente tem feito e hoje a gente é reconhecido por isso, porque a gente quis fazer dessa forma. Eu vou levar o trabalho de prevenção, sim, mas se tiver um relato, o que eu vou fazer com esse relato? Exato. Então, a gente estava preparado para isso e a gente sabe o caminho que tem que ser seguido, que tem que conversar com a direção no dia para ver se precisa de proteção, se precisa chamar de imediato o conselho, porque daí a gente segue o fluxo que a nossa cidade tem e aí a gente formaliza tudo isso em documento, por e-mail para a direção e para a equipe socioemocional da educação que acompanha. Perfeito. Tudo amarrado, tudo alinhavado. Meu Deus, que coisa linda. Por quê, Janaína? Algumas pessoas fazem esse trabalho, mas não sabem dar, mas não oferecem um suporte. E a escola, muitas vezes, não querem que as pessoas vão lá. Por quê? Porque mexe no vespeiro e sai correndo. Aí deixa a culpa para a escola resolver sozinha. Então, por isso, gente, que não tem como atuar na causa da proteção à infância sem entender de escuta especializada. E isso é tão claro, por isso que a gente, na certificação, tem um módulo só de escuta especializada. Na pós, tem um módulo muito mais aprofundado em escuta especializada. Por quê? A criança, você foi lá, fez a oficina, a criança relatou e a escola faz o quê? Quais são os protocolos? Qual é o papel do conselho tutelar? Qual é o papel da polícia? Qual é o papel de cada um nisso aí?
Então, a gente tem que saber, gente, tem que saber. Jana, deixa eu ver se tem mais aqui alguma pergunta. Nossa, tem. Tem, né? Janaína já é uma mulher de rocha. Aqui, a menina da mentoria já falando que tu é mulher de rocha. Porque mulher de rocha a gente chama lá, quem é da mentoria, rocha mentor. Aí a gente chama, igual que é Master Ezepaz, a especialização, é especialista em Master Ezepaz. Mulher da rocha mentor é mulher de rocha. Entendeu? Eu estava no congresso doida para poder me inscrever, quem sabe, né? Pois você não vai ficar doida mais, você vai se inscrever. Deixa eu ver aqui. Estou no serviço, não consigo necessário. Vai ficar gravada, Flavinha. Vou deixar gravada. Ó, essa live fica gravada no Instagram. A gente sobe no YouTube para quem quiser assistir mais rapidinho. E no YouTube às vezes é melhor de assistir. Só que também vai para certificação, para pós-graduação e para Rocha Mentoring. Todas as horas de Ezepaz. Tem um espaço lá direitinho para ficar bem organizadinho para vocês. Todas as nossas horas de Ezepaz, tá bom? Sim, amor, eu vou mandar, porque a gente falou do folder que vai mandar na certificação, eu vou também mandar na pós-graduação e na Rocha Mentoring, tá, gente? Todo o material eu compartilho com todos vocês. Gabinetes de vereadores também tem verbas. Vocês podem apresentar para os vereadores, conseguir um assim na prefeitura. Muito bem, Camila! Beijo, Camila Ezepaz. Camila, eu quero você na hora Ezepaz também, viu? Maravilhosa! Olha só, Camila conseguiu também verba através de vereadores, tá vendo, gente? Então tem Master Ezepaz conseguindo verba de tudo quanto é jeito. Só não tá conseguindo quem não tá indo atrás, quem não tá persistindo, quem tá desistindo. Vamos atrás, vamos atrás. Estou preparando meu projeto. Prepara. Gente, ó, para preparar projeto, coloca data, né? Eu tô fazendo, ó. Como meu mentor fala, eu não gosto de gerúndio. Tô fazendo, tô analisando, não. Eu estou produzindo o projeto, tal dia eu termino. Tal dia eu termino meu projeto. Coloca meta, porque tem... Ezepaz está fazendo projeto há 6, 7 meses, sendo que poderia terminar em 1 mês e meio. Em 2 meses. Então, eu vou começar tal dia, eu vou terminar tal dia. Porque senão você enrola, aí vai bater na preguiça, a procrastinação, né? Pega para fazer. Amor, aqui tem... outras perguntas, mas nosso tempo realmente já foi. Eu quero demais te agradecer. Gente, quem gostou dessa live aqui, quem gostou, ó, coloca um coração não, coloca aqui eu, tá? Coloca aqui eu. Gostei. Eu adorei. Então escreva aí eu, Janaína, que eu vou escrever eu aqui também. Eu vou escrever eu, tá? Escreve eu aí, porque a gente gostou. Eu amei essa live, tá? Camila, você tá na... sim, Camila, você é do Instituto Basta, não é isso, Camila? Você não é do Instituto Basta? Um beijo, querida, estamos te esperando em Moçambique. Eu quero ir na África esse ano. Eu quero ir pelo Instituto Basta esse ano ainda. Olha, eu me inscrevi através da Camila. Oi? Eu me inscrevi no Instituto Basta através da Camila, estou inscrita também. É maravilhoso, da nossa querida Thaís Rocha. Eu quero também fazer uma live só com a Thaís Rocha, que ela é maravilhosa. Então, assim, olha, Janaína, eu quero demais te agradecer. Você transbordou aqui. Você entregou o ouro para todos os masters e quem não é master que estava aqui. É muito lindo ver a tua trajetória. Teu esposo falou comigo lá no congresso, vocês estavam no congresso, a equipe estava lá, né? A parte da equipe. Eu falei, nossa! Então, tava lá no congresso, foram o quê? Uns 5 da sua equipe? Fomos em 5. 5, né? Eu lembro que tinha 5 pessoas lá da equipe. Sim. Tiramos fotos juntos e tal. Foi lindo ver vocês lá com a blusa Salva a Infância. Fiquei muito feliz. É muito bom saber que você começou ali do zero, como você falou, né? Pegando conteúdo gratuito, mas foi lá e fez e tá colhendo. Eu acho lindo isso. Faz assim na tua cabeça aí. Quantas pessoas, crianças, adolescentes, profissionais, pais, você acha que vocês já alcançaram até hoje? Até hoje. Então, eu não contabilizei desde que a gente começou. Eu contabilizei só o ano de 2025. Só de crianças foi 3.500 crianças ano passado. Só crianças. Fora o podcast que a gente tem uma vez por mês, fora as capacitações. Então, falando de crianças, ano passado 3.500. Só que a gente vem desde 2023, então eu não tenho um número exato. Meu Deus, esse ano vai triplicar, com certeza. Vai sim, eu creio. Com certeza. Sensacional.
Deus seja engrandecido pelos séculos de séculos pela vida de vocês. Deus abençoe cada vez mais. O Salve Uma Infância. Só o nome, ó, Salve Uma Infância. Meu Deus, isso é muito forte. Então, que Deus prospere cada vez mais, dê sabedoria, que Deus encaminhe os recursos cada vez mais na mão de vocês, porque Deus honra quem honra, Deus honra a quem trata com estratégia, com responsabilidade, quem dá o sangue. Afinal de contas, Jesus deu o sangue dele por nós. Então, a gente tem que dar o sangue um pelo outro, pela nossa missão, pelo que a gente veio fazer aqui. E isso é muito visível na vida de vocês. Nossa, muito feliz. Aí você estava falando, sua esposa ia falar comigo, emocionado. Olha e tal, eu achei muito lindo lá no congresso. Eu lembro, foi muita gente, mas eu lembro, porque eu lembro bem de vocês também, por causa da roupa e a forma também que vocês falaram lá. Então, assim, muito feliz, viu? Muito feliz. Eu quero que você deixe aqui suas últimas palavras para as pessoas que estão aqui em um minuto, melhor dizendo, deixa em um minuto. O que você quer deixar, assim, como últimas palavras suas dessa live? Então, a minha palavra para 2026, que está regendo o meu coração, é esperança. Esperança de dias melhores, esperança que os projetos de EZPAS ganhem o mundo, seja referência, né? E algo que eu anotei aqui, propósito não nasce pronto, ele é construído, né? Então, existe o preparo, precisa ser construído. Não desista no primeiro não, continue. Eu sempre digo, escolha o seu difícil. Tudo é difícil, escolha o seu difícil, né? São essas as minhas palavras para vocês hoje. E em uma frase, Janaína, eu sempre pergunto isso. Em uma frase, o que EZPAS significou na sua vida? Significou ressignificar. Para mim foi ressignificar toda uma trajetória, todo um momento, não só o momento que a gente estava passando, mas foi um vislumbre do que poderia se tornar a dor que aconteceu. Foi ressignificar, então é a minha palavra. Obrigada, querida. Foi incrível estar aqui com você. Obrigada por tudo que você nos ensinou. Aprendi demais, fiz anotações aqui. Foi muito bom ter você como uma mestra hoje para nós. Deus abençoe. Gente, próxima terça-feira tem Horas e Paz. Provavelmente a gente vai ter uma Horas e Paz essa semana, que é a da Marina. Semana passada não deu certo, porque a internet caiu, eu estava em hotel, mas eu quis fazer mesmo no meio das férias, mas a internet não ajudou. Então, se tiver, vai ser nessa quinta-feira. Eu anuncio para vocês até amanhã. Eu sempre anuncio um dia antes a Horas e Paz, tá? Então, se tiver quinta-feira, eu anuncio para vocês amanhã. Se não tiver, próxima terça-feira, às 9 horas, nós estaremos aqui para mais Horas e Paz. Obrigada, Janaína. Beijo no coração, gente. Tchau, tchau.